Bom dia a todos, nós estamos iniciando a nossa 6ª edição do Terças com Museologia, que é um programa ou um projeto do Museu do Folclore de São José dos Campos, que é administrado pelo Centro de Estudos da Cultura Popular e é uma parceria com a Fundação Cassiano Ricardo. Nós faremos uma breve apresentação dos trabalhos do Centro de Estudos da Cultura Popular para iniciar. Quem desejar pode se apresentar no chat e fazer suas perguntas durante a explanação da Mariana Bujade. Nós iniciaremos a apresentação dela após a apresentação do CCP e aguardaremos para admitir mais pessoas que foram inscritas. Quem desejar pode se apresentar no chat dizendo da onde vem, da onde está assistindo e também a que instituição representa. O chat fica nesse balãozinho do seu lado direito e para fazer as perguntas nós pedimos que levantem a mãozinha que fica do lado esquerdo da seta. Bom, alguns de vocês já vêm acompanhando o Terças com Museologia e já conhecem o CCP, mas nós temos muitos participantes novos, inclusive hoje a gente tem mais uma vez o prazer de contar com mais de 30 inscritos, mais de 30 participantes, e o Centro de Estudos da Cultura Popular é uma instituição com quase 25 anos, né, completa 25 anos ano que vem. Ele trabalha nas áreas de cultura popular, pesquisa, salvaguarda, museologia, ecomuseologia, educação ambiental e fomento à cidadania. A nossa fundadora, uma das nossas fundadoras, é a folclorista e cientista social Ângela Savastano, que integrou a antiga comissão de folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de 86. Nós somos uma organização da sociedade civil, portanto, sem fins lucrativos, e a gente tem os nossos projetos estruturados dentro dos nossos planos de trabalho com as parcerias, que são parcerias com a iniciativa privada e com o poder público. A nossa constituição de diretoria, onde o nosso presidente é o Ricardo Savastano, a nossa vice-presidente é a Ângela Savastano e o diretor financeiro é Rogério Oliveira. E a nossa coordenadora geral de projetos é Maria Siqueira Santos. O CCP, ele faz a gestão do projeto Museu do Folclore desde 97. O Museu do Folclore fica situado no Parque da Cidade de São José dos Campos. A gente atua nos processos de difusão da cultura popular, temos como equipamentos que estruturam esse nosso trabalho aqui a Biblioteca Maria Amália Gifone, que é onde eu estou hoje, a brinquedoteca com brinquedos artesanais e tradicionais e todas as ações educativas com visitas mediadas à exposição permanente. Anualmente, nós comemoramos o mês do folclore, inclusive já estamos idealizando o mês do folclore, que ocorre em agosto, as atividades do mês do folclore, trazendo ações educativas e temas da cultura popular. Nessas fotos foi uma das ações que aconteceu com o tema circo. Ao longo do ano, a gente também evidencia discussões e difusões da salvaguarda de culturas tradicionais nos programas que são os nossos equipamentos, os programas permanentes, que são o Museu Vivo, inclusive no final de semana passado, a gente fez o nosso primeiro Museu Vivo junino, o ciclo de Natal, onde são recebidas cerca de 15 a 14 folias de reis,
fechando o ciclo de Natal, e também os diálogos sobre folclore. O Museu do Folclore publica periodicamente a coleção Cadernos de Folclore, está na 28ª edição, que é Mente em Movimento, que visa divulgar e informar os resultados das pesquisas e relatos científicos feitos sobre a cultura popular. O Centro de Estudo da Cultura Popular também, desde 2015, faz a gestão do projeto Ecomuseu, que é um projeto com parceria da Petrobras, um projeto socioambiental. Ele funciona na Zona Leste de São José dos Campos, ele atua, na verdade, na Zona Leste de São José dos Campos, tendo um núcleo no bairro Vista Verde. O projeto Ecomuseu já está na sua 3ª edição, agora em 2019. Em 2021, ele iniciou a 3ª edição, e atendendo dessa vez 17 bairros localizados nas regiões leste e sudeste de São José dos Campos. O programa socioambiental e cultural tem os seus programas e as suas atividades periódicas, que são rodas de conversa, todas as segundas-feiras, no núcleo do Ecomuseu, feiras de saberes e fazeres, grupos musicais, vivências de agrofloresta, mutirão e compostagem. O CCP também realiza projetos de pesquisa. Em parceria com o IPHAN, desenvolveu o inventário das congadas do estado de São Paulo e também o dossiê do samba de bumbo paulista. Resultado desse trabalho com o IPHAN foi o livro Congadas em Moçambiques, que foi inicialmente um projeto feito pelo PROAC para sua versão digital, mas agora, em 2023, a gente lançará o livro físico. O lançamento acontecerá dia 31 de agosto, do Congadas em Moçambique, dessa vez em parceria com o projeto Museu do Folclore e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A gente tem os eventos periódicos, como a gente falou anteriormente, o Museu Vivo, que acontece todos os domingos aqui no Parque da Cidade, e sempre traz 3 modalidades de sabedorias populares, sendo elas dança, música, culinária, artesanato, e todas as terças-feiras está acontecendo uma roda de artesanato livre, onde as pessoas podem participar com os seus saberes. Não é uma oficina, é apenas uma roda de artesanato onde qualquer pessoa pode chegar sem inscrição e participar. Ela acontece todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas, aqui no Museu do Folclore. No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira mostra interativa do Ecomuseu. É o resultado de 2 anos de trabalho do projeto Ecomuseu dos Campos de São José, e ele acontecerá no Parque Alambari, que fica no bairro do Campos de São José, e vai apresentar música, dança, bioconstrução, tintas naturais, trilha na florestinha, que é onde fica o Parque Alambari, contação de histórias e muitos outros resultados dos 2 anos de trabalho do projeto Ecomuseu do Campos de São José. Então, quem é de São José dos Campos está convidado a participar dessa primeira mostra interativa do Ecomuseu. A gente fará, ainda lá para o mês de agosto, né, um encontro com professores que vai abrir as nossas atividades do mês do folclore. Será no dia 7 de agosto, no CEF, né, que é o Centro de Formação do Educador daqui de São José dos Campos, mas ele também será transmitido online
para toda a rede escolar, para todos os professores. O projeto, aliás, o evento, ele tem a intenção de falar sobre os territórios dos seus patrimônios e sobre folclore. E no dia 8/8, a gente começará as atividades do mês do folclore, recebendo a rede escolar e outros grupos que fizerem agendamento. O agendamento vai começar para a rede escolar no dia 29 de julho. Nós estamos chegando na nossa 6ª edição do Terças com Museologia, um programa que tem realmente assim, tido um resultado muito bom, grande participação. Ele é um projeto que visa formação e informação para a área museológica, mas a gente tem recebido muito mais pessoas interessadas das áreas de história e outras áreas da cultura. Essa 6ª edição é a segunda parte desse encontro que começou já no domingo, na terça-feira do mês passado. A Mariana hoje vai explanar a segunda parte do encontro, por isso eu acredito que muitos de vocês solicitaram o certificado e a gente vai estar enviando o certificado para quem participou das duas partes do encontro, né? Porque esse encontro ele é composto por esses 2 encontros, que será o segundo hoje. Nos meses de julho e agosto, nós faremos Terças com Museologia Convida, onde virão pessoas da área de museologia, de outros museus, que não do Museu do Folclore, e faremos o 7º e o 8º encontro nos meses de julho e agosto. Em breve enviaremos o convite a todos que têm participado, e a gente, inclusive, agradece, porque tem muita gente que não está participando a primeira vez e que acompanha desde o primeiro encontro. Nós temos tido um excelente público de mais de 30 pessoas, sempre em todos os encontros, e esse é um projeto que, apesar de virtual, né, as pessoas, depois da pandemia, passaram a não participar tanto de encontros virtuais, e um público de 30 pessoas é sempre muito gratificante e bem-vindo depois do boom das lives e das internets e dos encontros online. A gente tem também a Balaio Galeria, que é um site e também agora um perfil no Instagram, onde a gente dá uma visibilidade para as manifestações e sabedorias artísticas daqui da nossa região, dos seus fazeres artesanais ou grupos. A Balaio Galeria, você encontra na internet como Balaio Galeria e também no Instagram. Todas as nossas redes sociais do Centro de Estudos da Cultura Popular, do Projeto Ecomuseu, do Museu do Folclore, e também os nossos contatos, caso necessitem buscar informações e também saber de toda a nossa programação, além dessa daqui, hoje apresentada. A gente pede sempre que, por favor, até mesmo para o nosso registro e a gente saber qual que é o nosso alcance, que vocês se apresentem no chat, dizendo nome, instituição e cidade. Pedimos também que os microfones permaneçam fechados para melhor audição da explanação do tema. Para fixar a tela da Mariana, quando ela estiver falando, tem um pin ou um alfinetinho no meio da tela, quando você passa o mouse, e aí você pode fixar a tela da Mariana para ver somente a tela que está sendo de quem está falando. Eu não sei se isso é possível no celular, mas no computador, com certeza. As perguntas podem ser feitas no chat, durante as falas, porque a gente vai selecionando, a Mariana também vai selecionando
as perguntas, e ao final podem ser feitas também pelo microfone, levantando a mãozinha, para a gente poder ter uma ordem aqui de perguntas. Os certificados, eles são geralmente enviados até 15 dias úteis depois do encontro. Esse encontro, como ele é composto, eu falei anteriormente, de duas partes, quem participou das duas partes receberá o certificado da participação total desse encontro. Bom, gente, bom encontro, agradeço a participação de todos e agora deixo com a Mariana, que vai falar sobre... Bom dia, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Agradeço sempre a participação de vocês. Eu sei que terça de manhã é um horário em que a maioria das pessoas está ocupada, às vezes vocês estão acompanhando do trabalho e tudo mais. Que nem a Manu falou, eu acho extremamente expressiva a participação de mais de 30 pessoas nesse horário. Então, obrigada mesmo por estarem prestigiando esse encontro mais uma vez. A Manu comentou, esse encontro aqui é uma continuação do encontro passado, que a gente começou a falar sobre salvaguarda de acervos, né? A gente falou ali sobre conservação preventiva, hoje a gente vai dar seguimento ao tema, eu acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu olhei aqui no chat de onde vocês são, muitas pessoas já estão aqui de novo, né? A gente tem conversado bastante ao longo dos encontros, então sejam bem-vindos novamente, e quem está vindo pela primeira vez também vai aproveitar o encontro. O Terças com Museologia, ele foi pensado para a gente discutir temas do nosso cotidiano, quando a gente fala sobre museologia, a gente normalmente vai fazendo as coisas muito mais do que pensando naquilo que a gente está fazendo no nosso cotidiano museológico, e a ideia desses encontros é para a gente parar um pouquinho. Eu sei que a gente sempre tem prazos, a gente sempre está ocupado, mas a gente respirar fundo e ver o que a gente está fazendo nas nossas instituições e se isso tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente conversa na teoria. A gente pode tentar fazer essa inter-relação. Os temas, eles são sempre muito explanados, de forma bem simples e superficial. A ideia é que a gente não se aprofunde muito nos temas, é só trazer uma noção geral mesmo e criar esse espaço para a gente discutir e para que ele seja acessível a pessoas de todas as áreas que trabalham dentro de museus, instituições culturais ou interessadas pelo tema. Então, eu vou começar aqui a fazer a apresentação. Novamente, espero que vocês gostem. Se não estiver aparecendo, se acontecer alguma coisa, vocês me avisem, porque às vezes eu não consigo saber. Vocês estão vendo os slides? Eu imagino que sim, vai dar tudo certo, mas se não tiver, vocês me avisam. Que nem a gente conversou, então, esse aqui é o nosso encontro número 6, que está falando sobre salvaguarda de acervos, pensando na conservação de acervos, então é a parte número 2. Vocês lembram que no encontro passado, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente tem algumas confusões sobre alguns termos que a gente encontra na literatura, como conservar e preservar, como salvaguarda, como restauro. Às vezes acaba surgindo aí algumas dúvidas do que isso quer dizer. A gente lê as coisas como sinônimo, mas nem sempre elas são sinônimo. Nesse caso aqui, elas são. A gente conversou também sobre isso no mês passado, falando o que é conservar e o que é preservar. Então, a palavra conservar, ela é mais comum quando a gente pega textos que são traduzidos ou pessoas que são mais ligadas às linhas francesas do tema de salvaguarda. Então, a gente usa a palavra conservar, que vem aí do francês, né, da tradução direta, e tem a ver com as técnicas de intervenção aplicadas aos aspectos físicos do objeto, de museus, arquivos, bibliotecas, com o intuito de se obter estabilidade química e física, de maneira a prolongar sua vida útil e assegurar sua disponibilidade contínua. Legal, né? Então, tem muito a ver com o que a gente falou no encontro passado sobre a ideia de salvaguarda de uma forma geral, que é a gente tentar prolongar o máximo possível a vida de um determinado objeto, né? Quando a gente pensa em salvaguarda, a gente está pensando também na parte material. Quando a gente está falando aqui em conservar, a gente está falando mais da parte física mesmo.
A ideia de preservar, ela normalmente vem de textos que pegam aí a origem anglofônica, textos americanos, textos ingleses, textos alemães, e aí a gente vê, então, a palavra preservar, e significa proteger uma coisa ou um conjunto de coisas de diferentes perigos, como a destruição, a degradação, a dissociação ou mesmo o roubo. Essa proteção é assegurada especialmente pela reunião, o inventário, o acondicionamento, a segurança, a reparação. Vocês veem que não é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem aí ideias similares, que é a ideia de fazer, então, esse prolongamento da vida institucional e de tudo aquilo que está associado a ela. O preservar, ele inclui também outras coisas que a gente viu aqui, ó, a reunião e o inventário. Então, a gente pode pensar também nas informações, não só no objeto em si. Tá, legal, a gente conversou brevemente sobre isso no encontro passado, isso aqui foi só uma recapitulação. Nesse encontro aqui, desculpa, nesse encontro aqui, então, a gente vai continuar falando sobre a ideia de conservação. O que seria a conservação? Vai incluir todas aquelas medidas e ações que tenham como objetivo a salvaguarda do patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações atuais e futuras. A conservação compreende a conservação preventiva, a conservação curativa e a restauração, ou restauro. Todas essas medidas e ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem cultural em questão. E eu trouxe essa ideia aqui porque ela lembra a gente da ideia de conservação preventiva que a gente conversou no encontro passado, a conservação curativa que a gente não falou no encontro passado e o restauro, ou restauração, que a gente também não falou. E são nesses dois temas que a gente vai focar ao longo do nosso encontro. Então, a conservação curativa e o restauro. Afinal de contas, a gente já se deteve na ideia de conservação preventiva, que vocês se lembram, é aquela ideia de tudo que funciona para conservar o acervo, mas que não age diretamente sobre ele. Então, é o cuidado com o espaço onde ele está condicionado, o controle ambiental, é o controle de pragas, fazer a higienização, que é a única intervenção que a gente vai fazer aí, que vai pensar na conservação preventiva, mas que também não altera o estado da peça. A gente vai falar do acondicionamento, todas essas questões relacionadas à conservação preventiva. Eu sei, vocês vão falar que nem sempre existe essa separação entre conservação preventiva e conservação curativa. Mas eu acho que didaticamente, para a gente conversar, ela é uma separação muito útil. A gente consegue realmente ter uma clareza nos processos que a gente está fazendo com o nosso acervo. Então, pensar em conservação preventiva, tudo que a gente faz antes, né, para deixar o espaço agradável para a nossa peça, para fazer com que ela tenha esse bem-estar no espaço em que ela se encontra e que ela consiga viver de forma feliz. E a conservação curativa, vamos ver aqui. São todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou grupo de bens culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos presentes ou reforçar sua estrutura. Essas ações somente se realizam quando os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada ou estão se deteriorando num ritmo elevado, de tal forma que poderiam perder-se em um tempo relativamente curto. Essas ações, às vezes, modificam os aspectos dos bens. E por que tem esse detalhe aqui bem importante, né? Que essas ações, às vezes, modificam os aspectos dos bens. Porque quando a gente fala em conservação preventiva, a gente não modifica o aspecto do bem, porque a gente não age de forma direta sobre ele. A gente vai agir de forma indireta. No máximo que a gente vai agir diretamente nele é fazendo uma higienização que não interfira na sua estrutura. Então, a gente faz aquela higienização mais simples. Quando a gente trabalha com a conservação curativa, a gente vai estar, sim, mexendo com a estrutura desse bem. Por quê? Porque não adianta mais a gente só fazer o controle do ambiente. Ele já está num processo de deterioração, isso já está acontecendo. E se a gente só mantiver o estado dele, não vai adiantar. Aos poucos, ele vai se perder com toda certeza. Então, para evitar que ele se perca, que a gente não consiga mais entender o que é esse objeto, que a gente não consiga mais fazer uma leitura desse objeto, a gente vai tentar interromper esse processo de deterioração. Então, a conservação curativa é isso, é uma forma da gente interromper ou retardar o processo de deterioração, tá? Então, a gente vai pegar um objeto que está em um ritmo elevado de deterioração e vai tentar desacelerar esse
processo nesse ritmo acelerado, ele vai virar um ritmo mais lento de deterioração. A gente não consegue evitar que um objeto se deteriore. A gente já conversou sobre isso naquele encontro sobre a biografia do objeto. Infelizmente, em alguns momentos, daqui a um futuro distante, a gente espera, os objetos deixarão de existir. O que a gente faz é tentar fazer com que a vida deles dure o máximo possível. E esse processo ajuda a gente nisso. Então, quais são exemplos de conservação curativa? A desinfestação de têxteis, a dessalinização de cerâmicas, a desacidificação do papel, esculpinização, estabilização de metais corroídos, a consolidação de pinturas murais, a remoção de vegetação, invasor em mosaicos, áreas externas. Então, são ações que a gente age diretamente no acervo. Quando a gente vai fazer uma desinfestação de têxteis, ou seja, eles estão sendo atacados por algum agente biológico, a gente vai estar agindo direto no tecido. A gente vai estar agindo direto nas cerâmicas para tirar o sal delas. A gente vai estar agindo diretamente no papel para interromper o processo de acidificação dele. A gente sabe, o papel ele é ácido e o processo de deterioração dele é ácido e ele acaba aí se acelerando se ele está acondicionado de forma incorreta. Tem várias coisas que acabam deixando o ambiente mais ácido e que fazem com que isso aconteça mais rápido, e a gente vai tentar evitar que isso aconteça através de diversos processos. A desculpinização, a mesma coisa que a desinfestação de têxteis, a gente vai estar agindo na madeira, né? A gente vai estar chegando no nosso objeto e colocando processos que vão tirar os cupins. Enfim, vocês entenderam. Então, o que a gente tem como exemplos de conservação curativa? Eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo de desculpinização, que é super interessante. Muitas vezes, quando a gente pensa em desculpinizar alguma coisa, logo vem na nossa mente os venenos, né? Que a gente acaba utilizando em acervos. Porém, o ideal é que a gente não utilize venenos, porque a gente já conversou sobre isso no nosso encontro passado, que determinados materiais químicos, eles acabam afetando a estrutura do nosso objeto permanentemente e acabam, tudo bem, resolvendo um problema imediato, mas causando problemas futuros. E quando a gente vai ter ações de conservação, a gente precisa ter, e restauro, e conservação preventiva, a gente sempre tem que ter em mente que a gente não está agindo só pelo agora, a gente está agindo pelo agora e pelo depois. A gente não quer que o nosso objeto viva o máximo possível, que ele tenha a vida institucional dele prolongada, que ele seja ali um objeto que vai passar muitas informações para a gente pelo máximo de tempo possível. Então, a gente não vai fazer uma ação de conservação que seja irresponsável. Porque se a gente coloca determinados venenos nos nossos objetos, a gente vai fragilizar a estrutura deles para depois. No caso de injeção de veneno, no caso de fumaça de veneno, enfim, todos esses elementos químicos presentes no veneno, eles podem sim acabar com o cupim, isso nem sempre acontece, então você pode fazer todo esse processo, pode acabar causando problemas para o seu material e não resolvendo a questão de cupim, mas mesmo que você resolva, você pode causar um problema futuro para a estrutura dele. Então, é sempre a ideia de tentar fazer ações de conservação curativa que não causem problemas futuros. Vocês estão vendo aqui a imagem de uma moça que está fazendo uma embalagem de acondicionamento para um acervo e ela está guardando num freezer. É bacana vocês verem isso, porque essa é uma das técnicas mais utilizadas para desculpinização. Ela não é a única, mas ela é extremamente utilizada. Você faz uma embalagem, você deixa ele bem protegido por causa da umidade e você vai colocar em um freezer que alcance temperaturas muito, muito, muito baixas. Quando a gente leva o cupim para temperaturas muito, muito, muito baixas, ele acaba morrendo. É claro que você não pode fazer isso com todos os tipos de objetos, mas em vários, isso aqui acaba sendo eficiente, tá? É o congelamento do acervo. E embaixo, é uma estrutura, é um processo um pouco mais barato do que o que eu vou falar aqui embaixo. Aqui embaixo, vocês estão vendo uma carruagem que ela está embalada, e vocês veem aqui um maquinário, vocês veem outros objetos, tem livros, tem quadros, vocês estão conseguindo ver, né? Imagino.
E a gente tem, então, esse aparelho aqui, que ele vai tirar o oxigênio desses objetos. Então, os objetos eles estão embalados e tem essa desoxigenização deles, que também faz a mesma coisa. Os cupins, eles são seres vivos que não sobrevivem à falta de oxigênio, assim como nós. Então, quando você coloca o objeto que está infestado e submete ele a esse processo, você acaba fazendo a desinfestação de cupins sem comprometer a estrutura dos objetos. Isso aqui é um processo caríssimo, porque você precisa ter esse maquinário, você precisa conseguir, ó, você está vendo como isso aqui está embalado? Olha o tamanho dessa embalagem que é própria para isso. Olha o espaço que você tem que ter de laboratório de conservação. Então, é um processo caríssimo, mas é o processo, um dos processos mais eficientes conhecidos para a descupinização. Então, a gente tem aqui em cima um processo um pouco mais barato e aqui embaixo um processo um pouco mais caro, ambos eficientes e ambos que não causam aí grandes danos para as propriedades dos objetos. Afinal de contas, quando a gente leu aquela definição de conservação lá em cima, a gente viu que a ideia é que a gente faça ações que preservem a estrutura química e física dos acervos. E essa aqui é a ideia presente. De novo, para você saber o que você tem que fazer com um objeto, você tem que ter um grande conhecimento das possibilidades do que você pode fazer, das técnicas que você pode utilizar e da estrutura dos objetos. Nem todos os objetos suportam o mesmo tipo de tratamento, por isso que existe um estudo, por isso que é feita uma ficha de diagnóstico, é feito testes para saber se aquele objeto aguenta ou não o processo que você está colocando ele. Uma outra aqui, um outro exemplo que a gente tem de conservação curativa. Então, é a desacidificação e a remoção de resíduos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver conservadores, restauradores fazendo esse tipo de processo, mas é extremamente interessante, que são os banhos. Então, é um tratamento químico numa folha de papel, que normalmente é como se a gente fala banho porque é um banho mesmo que você está dando, e aí você acaba retirando as impurezas, os resíduos e fazendo a desacidificação dele, porque lembra que a gente conversou que o acervo de papel, quando ele fica muito ácido, o processo de degradação dele é acelerado? Então, a ideia é que você faça com que ele entre em contato com algo básico para a gente ter um equilíbrio aí e fazer uma desaceleração dessa acidificação natural do papel, e isso vai interromper ou reduzir a velocidade da deterioração desse acervo. De novo, é qualquer acervo que você vai fazer isso? Não. É uma pessoa que não tem instrução que vai fazer isso? Não. Tem que ser um especialista, porque senão você pode perder o seu acervo, né? O processo é sempre bem detalhado, é super interessante. Tem alguns vídeos sobre isso, eu acho que vale super a pena para vocês assistirem depois, se vocês quiserem eu até indico, porque é muito legal mesmo. Então, vocês estão vendo aqui a pessoa fazendo tratamento químico de uma folha de papel de contracapa, e aqui está fazendo a remoção de resíduos. Então, ela fez a higienização, ela deu o banho, e vocês estão vendo que ela está aqui com uma pequena pinça fazendo a remoção desses resíduos aqui, ó, que são de cola, e acabaram trazendo alguns problemas, e esses resíduos aqui vão ajudar na perda de informação se eles se mantiverem aqui. Então, a pessoa está mexendo na estrutura do acervo. Por quê? Porque ela está tirando, por mais que seja algo que é indesejado, ela está retirando elementos aqui dessa contracapa. E, de novo, esse é um dos processos, né? A gente está falando aqui da conservação curativa, mas ele não é o único processo que acaba mexendo diretamente com a estrutura da peça. E ele mexe de forma muito pontual, ele não vai modificar a sua aparência de forma drástica, ele não vai reconstituir nada, a gente está falando mais de higienizações, de tratamentos, de desinfestações. E aí a gente tem um outro processo muito conhecido, que também causa muita confusão, que é o restauro ou a restauração. Por que eu estou falando que isso causa muita confusão? Porque tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, a gente vê essa palavra sendo utilizada para basicamente qualquer coisa. Se um imóvel antigo ele é reformado, as pessoas associam isso com restauro. Se a gente tem uma reestruturação de qualquer coisa, a gente também acaba associando isso ao restauro. Se a gente tem uma peça que ela é
retrabalhada, repintada, refeita, as pessoas também chamam isso de restauro. Se alguém lixa um móvel, a pessoa chama isso de restauro. E, gente, restauro não é isso. Restauro é um processo complexo, ele é feito só por pessoas especializadas. Por que eu estou batendo na tecla disso? Porque a gente vê profissionais de tudo quanto é área trabalhando como se eles fossem restauradores. E do mesmo jeito, eu já falei isso no encontro passado, do mesmo jeito que eu defendo a minha área e eu digo que museologia só é feita por museólogos, restauração só é feita por conservador restaurador. Não adianta. Não adianta. Museólogo pode fazer restauro? Não, se ele não tiver curso. Historiador pode fazer restauro? Não, se ele não tiver curso. Enfim, não é assim que funciona. A pessoa precisa saber o que ela está fazendo. Eu sou super a favor dos cursos de graduação em conservação e restauro, e nós temos alguns no Brasil, e, puxa, isso tem que ser super difundido, isso precisa ser super aceito socialmente, não é qualquer um que faz um restauro, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Em casos de restauros de bens imóveis, né, em prédios, edifícios e tudo mais, são arquitetos que fazem. Que tipo de arquitetos? Arquitetos especializados em patrimônio, também não é qualquer arquiteto, senão a gente vê um monte de absurdo que acontece por aí, que as pessoas chamam de restauro e as empresas não têm nenhuma capacitação. Mas, enfim, voltando aqui para as nossas definições, depois desse momento aqui de defesa da classe dos outros, restauração e restauro, o que são? Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta em um bem individual e estável, que tenham como objetivo de facilitar sua apreciação, compreensão e uso. Ó, isso aqui eu acho que é o mais importante quando a gente pensa em um restauro. Quando o restauro é feito, lembra que a gente conversou que o restauro é feito sempre em último caso? Primeiro a gente faz a conservação curativa, depois, se não tiver jeito, a gente faz a conservação primeiro a gente faz a conservação preventiva, se não tiver jeito, a gente faz a conservação curativa. Em último caso, a gente faz o restauro. Por quê? Porque a gente tem um objeto que a gente não está conseguindo apreciar, compreender ou utilizar. Você não sabe para que aquele objeto serve. E é um objeto que é significativo para o seu acervo. É um objeto que é importante, ele tem informações importantes, ele representa uma comunidade, ele representa uma forma de uso, ele é significativo. Você vai pegar este objeto que é significativo, mas que, por falta de cuidado, ele acabou se degradando e você não consegue compreender exatamente todas as informações dele. Você não consegue fazer uma leitura dessas informações. Você já está perdendo a noção de para que aquele objeto servia. Então, você vai e faz o restauro. Então, essas ações somente se realizam quando o bem perdeu parte do seu significado ou função através de alterações passadas ou através do tempo. Por que tem aqui através de alterações passadas? Porque ele pode ter sofrido outras intervenções de restauro que não foram bem-sucedidas e acabaram aí também alterando o significado desse objeto, alteraram a leitura desse objeto, e aí a gente começa a ter dificuldade para interpretá-lo. E sempre que é feito um restauro, ele vai basear-se no respeito ao material original. E, na maioria dos casos, essas ações vão modificar o aspecto do bem. Então, vamos recapitular mais uma vez. Conservação preventiva altera o aspecto do bem? Não. Conservação curativa altera o aspecto do bem? Às vezes. E restauro altera o aspecto do bem? Praticamente sempre. Então, o que é um restauro? O restauro pode incluir retoques de pintura, reconstituição de parte, reintegração de perdas. Vamos ver aqui umas ideias daqui a pouco. Agora, isso é feito de qualquer forma, a gente já sabe que o restauro ou restauração, ele vai acabar aí, então, alterando o aspecto do bem. Mas a gente vai fazer isso de qualquer jeito? Não. Ele sempre vai levar em conta alguns princípios, tá? Sempre 3 desses princípios aqui. A distinguibilidade, a reversibilidade e a mínima intervenção. E, normalmente, também vai considerar o respeito pelo original e a compatibilidade com os materiais originais. Por que eu coloquei normalmente também?
Porque esses 3 primeiros a gente encontra em todas as normas de restauro. Esses 2 últimos a gente encontra na maioria das normas de restauro. Então, vamos aqui olhar o que é isso. O que seria essa distinguibilidade? De distinguir, quando a gente vê um objeto que sofreu uma intervenção de restauro, a gente precisa saber o que é original e o que não é original, ou seja, o que é da peça e o que foi mexido. Eu sei, você tem a expectativa, e muitas vezes a gente tem a expectativa de que quando a gente pega um objeto que foi restaurado, ele esteja ali perfeito, exatamente como ele era. Mas um objeto que foi restaurado, ele jamais estará como ele era originalmente. A ideia não é essa. Lembra que a gente falou da biografia do objeto? As intervenções que ele sofreu fazem parte da vida desse objeto. Essa é uma questão importante, então elas estarão presentes. Uma outra questão importante é, imagina um objeto que sofreu diversas intervenções de restauro e nenhuma delas deixou claro o que foi restaurado. Daqui a alguns anos, você vai ter restauro acontecendo em cima de restauro, restauro acontecendo em cima de restauro, restauro acontecendo em cima de restauro. E vai chegar uma hora que ninguém vai saber o que era original e o que não era. E você vai estar praticamente fraudando a peça. Você vai estar não deixando claro aquilo que era de verdade dela, do artista que fez aquela peça. Vamos pensar, por exemplo, em uma pintura, né? A gente fez lá o restauro da pintura e a gente acabou pintando por cima, pintando por cima, pintando por cima, e vai chegar uma hora que você não sabe como é o original, quem fez aquilo, e a gente vai estar falsificando o original, mesmo que sem querer, né? Por isso que é importante que sempre que há um restauro, isso fique claro e a gente consiga ver onde foi mexido. Tá? Esse é o princípio da distinguibilidade. Isso serve para tudo. Serve para bens móveis, serve para bens imóveis. O princípio da reversibilidade. Isso aqui é legal. A gente tem técnicas de restauro hoje. Daqui a 10 anos, a gente vai ter outros materiais. Daqui a 20 anos, a gente vai ter outros materiais. A ideia é que a gente sempre consiga ter materiais melhores, materiais mais estáveis, materiais que consigam funcionar bem uns com os outros. E já entra isso na compatibilidade com os materiais originais, eu já vou chegar lá, tá? Mas vamos supor que é o que acontece, a tecnologia está sempre avançando e a gente sempre vai ter a possibilidade de melhorar esses nossos processos de restauro. Então, vamos supor que agora, em 2023, a gente restaurou uma peça e que em 2043 essa peça vai ser restaurada novamente. Como a gente deixou claro onde foi feita esse restauro, né? A gente levou em conta aqui o princípio da distinguibilidade. O próximo restaurador que for mexer, ele sabe que foi feito alguma coisa. A gente também deixou isso anotado na nossa ficha de diagnóstico, a gente deixou tudo ali documentado, que é o correto. E aí a pessoa vai fazer uma nova intervenção e, infelizmente, o material que a gente utilizou é um material permanente. Então, apesar da gente ter deixado marcado lá o que era para ser feito e o que a gente fez e onde foi feito, a pessoa não consegue desfazer aquilo que a gente fez. E aquele material que a gente utilizou, infelizmente, com o passar do tempo, ele amarelou, ele mudou de cor, ele craquelou, ele começou a ficar visualmente feio e a gente está tendo o processo que a gente não queria, né? A gente está alterando o aspecto do objeto para pior, dificultando a leitura dele, e a gente não sabia isso, porque a gente fez isso utilizando os materiais que a gente tinha em 2023. Então, é importante que a gente sempre utilize materiais que são reversíveis, para a pessoa que for mexer isso lá na frente, ela consiga desfazer aquilo que a gente fez. Uma outra razão para fazer isso é que pode ser que daqui a pouco os princípios mudem. Vários estudos surjam e a gente tenha outras necessidades, outros pensamentos sobre o restauro. E daqui a 20 anos, aquilo que foi feito por nós já não vai ser mais considerado algo bom. E a pessoa vai ter a possibilidade de desfazer aquilo que a gente fez, voltar para o original e trabalhar com aquilo que é o pensamento da época, né? Com as técnicas da época, que são melhores do que as técnicas que a gente tem hoje. Acho que isso ficou claro. Eu sei que é um pouco
complexo esses princípios, mas vai dar tudo certo. Um outro princípio que a gente tem, então, é o da mínima intervenção, ou intervenção mínima. Significa o quê? Que a gente vai mexer o mínimo possível. A gente já sabe que o restauro ele vai alterar a forma do objeto, ele vai alterar a estrutura do objeto, não tem o que fazer. Mas a gente vai tentar fazer com que isso seja o mínimo. A gente vai mexer na estrutura do objeto somente para ele voltar a poder ser entendido. A gente não vai trabalhar livremente sobre ele como artistas plásticos, reescrevendo a história em cima dele. Não é essa a ideia. A mínima intervenção é para você realmente trabalhar e restaurar somente aquilo que é necessário. E aí, então, esses outros dois, o respeito pelo original, tem tudo a ver com isso que a gente conversou até agora. Se a gente vai trabalhar um restauro, a gente vai ter que ter um respeito por aquilo que já é do objeto, e por isso que a gente vai deixar o que a gente está fazendo visível. A gente vai respeitar também os materiais dele. Imagina que a gente vai mexer em um objeto e a gente vai fazer o restauro dele e utilizar uma cola que vai causar reação ao material original, ou ao papel, ou à pintura que foi feita originalmente nele. E essa reação pode ser o descolamento, pode ser o craquelamento, pode ser... vamos supor que tem até uma coisa pior, eles criam um ácido quando em contato um com o outro e acabam desfazendo uma determinada parte, tudo isso é possível. Então, você vai sempre fazer um estudo de qual é o material que você está utilizando, né? Qual é o material original do objeto que você está trabalhando e com quais materiais você pode utilizar quando você for mexer naquela peça. Por isso que eu falei, quando a gente trabalha com restauro, esse é um material que é feito de forma, um processo que é feito de uma forma muito profunda, com um estudo muito profundo prévio, antes de você fazer as ações. Você tem que saber aquilo que você está mexendo. Senão, você pode ignorar a compatibilidade de materiais e causar um problema muito maior do que aquele que a sua peça tinha antes de você mexer. E a gente não quer restaurar para piorar, né? A ideia é que o restauro ele é feito em último caso e a gente está fazendo para melhorar o aspecto da nossa peça e a gente conseguir receber e entender as informações que podem fazer parte daquele objeto. Então, vamos lá, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de restauro. Vocês podem ver que quando o restauro ele é feito, ele não fica exatamente igual. Olhos avisados, eles conseguem detectar onde foi mexido e onde não foi. No caso de reintegrações pictóricas, a gente vê que a cor ela não é exatamente igual. Ela é bem parecida. A técnica também não é exatamente igual. Ela vai deixar claro o que foi feito. Se vocês olharem a imagem aqui do canto inferior direito, vocês vão ver que algumas partes do desenho, elas sequer foram refeitas. Porque você não tem ideia do que era esse desenho. A pessoa não tinha uma ideia do que estava ali por baixo. Então, ela não consegue fazer alguma coisa que continue esse desenho sem inventar. E a ideia é que a gente não invente. No momento em que a gente inventa, a gente vai estar atrapalhando o entendimento daquilo que é feito. Então, a gente vai estar atrapalhando o estudo iconográfico. Vamos supor que a gente criou alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que tinha aqui, colocou, sei lá, um leão, e aí, de repente, quando a pessoa vai fazer um estudo iconográfico daquilo, ele vai acreditar que tinha um leão aqui mesmo, afinal de contas, o restaurador copiou, e isso vai trazer um significado para esse ícone que não teria originalmente. E a gente vê isso acontecer com muita frequência, de visitar espaços que foram restaurados e a pessoa pegou e copiou de uma parede para outra sem saber se era o mesmo desenho que tinha em um lugar ou que tinha no outro. É claro que às vezes a pessoa pode pode assumir determinadas coisas que estão corretas, mas se você não tem certeza, o restaurador que é responsável, ele não vai fazer. Então, aqui, vocês podem ver que tem uma diferença de cor, está sempre demarcado o que foi mexido e o que não foi. Ele fica agradável aos olhos, então não é a mesma coisa que você deixar o espaço em branco, mas ele fica claro que o que é original e o que não é original. Legal, né? Aí, agora, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos clássicos daquelas peças que não respeitaram nenhum dos princípios que a gente estava conversando, né?
Então, nem o respeito pelo original, por exemplo, né, que foi aqui, a peça foi pintada, era uma peça toda em madeira, e aí teve toda essa criação em cima. Aqui a gente tem as mudanças das cores, dos traços, foi pintada completamente, então não tem alteração mínima, a gente tem uma intervenção máxima. Em todos esses casos, a mesma coisa. Era só para a gente ter essa ideia do que é um restauro de verdade e o que é um restauro que não é restauro, né? Enfim, vocês entenderam. Então, a gente conversou, a ideia desse encontro de hoje foi conversar um pouquinho sobre o que é o restauro, o que é a conservação curativa, como isso é feito de forma responsável, sempre tentando não aprofundar muito no assunto, porque os assuntos são bastante complicados, mas eu acho que é importante que todo mundo tenha uma noção daquilo que está acontecendo. Até para quando a gente passar por aí e ver alguém que pintou uma cadeira de dourada, a gente não falar, né, que a cadeira foi restaurada, ou enfim, que qualquer reforma é restauro, não é isso, são coisas diferentes, não é algo ruim ou algo bom, mas são diferentes. Então, no objeto da sua casa, se quiser fazer um laqueamento, pintar de amarelo, ótimo, mas nos objetos de museus, de instituições culturais, você não vai fazer isso sempre respeitando ali os processos de intervenção mínima, compatibilidade, enfim, reversibilidade, extinguibilidade, ser responsável com aquilo que acontece dentro da instituição. E mesmo em instituições grandes, muitas vezes acontecem coisas que não são tão bacanas assim nos processos de restauro. Vou tomar um pouquinho de água e abrir aqui para vocês, para vocês conversarem, escreverem coisas, enfim. Eliette, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou na minha sala de aula, gente, assistindo aula e dando aula ao mesmo tempo. Eu queria saber o que que é e como que é a biografia do objeto. Eu pedi para eles fazerem silêncio, eles vieram aqui atrás de mim. Eu vou Olá, fechar a câmera. crianças! Dá tchauzinho para elas. Tchau. Pronto, tchau. Beijo. Então, Eliette, Já foi, acho que tchau. talvez, imagina, acho que talvez você não estivesse presente no encontro Esse que é a o gente falou nome sobre isso, né? do Sandara. Eu estava no último encontro, sim. Não, Você... no sobre biografia do objeto. A gente tem no Não, YouTube. eu não estava. Depois eu vou tentar pegar o link aqui. A gente tem um encontro que falou sobre a biografia do objeto. O que que é? A biografia do objeto nada mais é do que a história dela ao longo da vida, seja antes de entrar na instituição, seja depois de entrar na instituição. E como que a gente faz isso? Como que a gente tem acesso a essa história do objeto? Se a gente quer saber a vida pregressa dela, né, antes dela entrar nas instituições, é através de pesquisa. E a vida dela institucional, ela é feita ali, então, através dos registros que a gente vai acompanhando. Esse registro ele vai ser feito através da documentação de acervo, através dos nossos bancos de dados, através da notação em livro-tombo ou livro de inventário. A gente vai ter as nossas fichas de diagnóstico, todos os processos que acontecem com o objeto são anotados ali, ou deveriam ser, no caderno de nas nossas fichas catalográficas ou nos nossos bancos de dados. Então, todas as exposições que ela participou, todas as intervenções que ela sofreu, tudo isso tem que ficar documentado, essa documentação tem que estar junto. Quem foi o doador, como que foi a história dela antes dela entrar na instituição, tudo isso faz parte da vida do objeto. No outro encontro eu falei um pouquinho mais, né, nesse que era sobre a biografia do objeto, eu falei um pouquinho mais sobre isso, de forma mais aprofundada, e eu vou deixar daqui a pouquinho o link aqui. Acho que vai ser mais fácil. Também achei uma belezinha a participação das crianças. Lembrando que todos os nossos encontros, eles foram gravados e estão nos nossos canais do YouTube, do CCP e do Museu do Folclore. Se vocês entrarem no canal do YouTube do Museu do Folclore, estão lá todos os encontros desde o primeiro. Esse encontro da biografia do objeto foi um dos primeiros que a gente teve. Eu acho que foi o segundo ou terceiro, se eu não me engano.
A Tatiana está falando aqui, muito interessante esse assunto, que ela é graduando em artes visuais, está tendo agora a disciplina sobre restauro, que bacana. Eu acho super importante que as pessoas que trabalham em outras áreas, né, como artes plásticas, como arquitetura, enfim, acabem estudando bastante sobre restauro para a gente saber como se profissionalizar na área, como trabalhar na área, enfim. Ingrid, pode falar. Oi, bom dia. Tá dando para me ouvir? Legal. Mariana, eu estava pensando como que pode ser pensado o restauro, assim, porque eu entendi que ele tem que ser identificado como um restauro, né? Isso tem que ser mostrado para não ficar restauro em cima de restauro. E eu achei isso, assim, muito importante nessa reflexão toda, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas faz total sentido, senão a gente perde aquele caráter inicial do objeto, né? Daquele acervo. E como que pode ser identificado esse restauro em objetos, por exemplo, de museus, de acervos, onde não necessariamente existam placas identificativas, né? Como que pode ser definido que aquele ponto, né, do objeto, aquele traço, aquele aspecto foi restaurado? Então, a ideia é mais... Ou precisa ser... Desculpa eu, rapidinho. Ou precisa ser sinalizado necessariamente com texto, por exemplo? Não, normalmente ele não é sinalizado. A gente normalmente tem esse controle nas nossas fichas de diagnóstico, por exemplo, ou na documentação do acervo de uma forma geral. Ele fica lá claro quando a gente bate o olho. Inclusive, vou sugerir para vocês olharem de forma mais atenta quando vocês forem em museus grandes, tá? Porque só museu grande tem dinheiro para pagar restaurador. Quando vocês forem para museus grandes, olharem com atenção os objetos, porque vocês muitas vezes vão notar diferenças em colorações em pequenas partes. Vocês vão dar aquela olhadinha e vão falar, ali é florido e, de repente, tem uma parte da roupa ali de um santo que não está florida. Ela é só azul, por exemplo. Vamos supor que fosse azul com flores rosa e tem um pedacinho que é só azul. A ideia é que isso passe quase desapercebido para as pessoas que são leigas e que não trabalham na área, porque a gente não quer que isso destoe muito, né? Não fique algo agressivo quando a pessoa olha. Inclusive, eu vou achar uma imagem aqui bacana depois de um restauro que foi feito em um monumento. Se vocês olharem, tá certo, mas é um pouco estranho quando a gente acaba encarando ele. Mas a ideia, então, é que ele fique claro e ele seja identificável a partir de um olhar treinado. Entendi. Tá? Então, a gente vai conseguir ver pequenas diferenças de tonalidade, a gente vai ver que ele foi feito, por exemplo, em pontilhismo, ele não é chapado, ele tem um material que não é tão brilhante, ele não tem os detalhes de flores, eles não têm os detalhes de estampas. Às vezes a gente vê que o objeto ele foi realmente colado, entre aspas, né? Ele foi reintegrado, e você consegue ver a marca de rachadura. Isso acontece. E a ideia é que ele seja identificável a partir disso. É claro que o museu ele pode optar por colocar numa placa de identificação que ele sofreu uma intervenção de restauro. Mas como isso não é algo glamuroso, a ideia é que seja exatamente o contrário, ele normalmente fica visível só para olhos treinados mesmo. Entendi. O que eu já presenciei também foi na mediação, né? O mediador mencionar, assim... Eu presenciei no museu que eu fui em Curitiba, e aí o mediador falou, não, essa parte aqui foi restaurada, porque sofreu danos, e é isso que eu me lembrei agora. Mas... isso é legal, porque às vezes surge uma curiosidade, às vezes o restauro está muito visível, e o visitante ele vai olhar e vai achar estranho, então é interessante ter essa explicação também, pode acontecer. Eu acho bacana. A gente fez, em um dos museus que eu trabalhei, uma exposição só sobre os processos de intervenção que os objetos sofreram. Não era um museu rico, mas tinha curso de conservação e restauro na universidade, e eles fizeram uma parceria com a gente, depois de uma enchente que deu no museu, e muitos, muitos, muitos objetos foram restaurados. Legal, obrigada. Imagina, não sei se respondeu sim. Gente, fiquem à vontade. Eu vi que o Fabrício aqui deu risada quando eu falei que só o Museu Rico tem dinheiro para pagar restaurador, mas é a pura realidade dos fatos, porque ou a instituição tem um restaurador trabalhando com ela, e aí você tem que ter todo o espaço adequado para o trabalho do restaurador, e o espaço, né, ter um laboratório de conservação e restauro não é algo necessariamente barato, ou
você precisa contratar alguém externo para fazer isso, e os trabalhos também normalmente não são baratos. Por isso, conservem para não precisar restaurar. Luciana, pode falar. Bom dia, Mariana, bom dia a todos. Mariana, minha dúvida é a seguinte: aqui na nossa região, São José dos Campos, Vale do Paraíba, tem algum escritório especializado em restauro que você conheça? Porque o nosso vale é muito rico em museus e peças, e o vale inteiro, não só São José. E eu nunca ouvi falar de algum escritório ou algum grupo de restauradores aqui dessa região. Você já ouviu falar ou conhece? Obrigada. Olha, Luciana, não sei informar de verdade. Não sei informar mesmo. Não tenho ideia, se alguém souber, inclusive, deixe contato. É um trabalho extremamente especializado. Eu conheço restauradores arquitetos que trabalham na região, mas daí trabalhar com restauro de objetos no Vale eu não conheço. Deve ter. Mas, novamente, sempre acho importante fazer essa ressalva da formação da pessoa também. Se vocês forem contratar um escritório de restauro em qualquer lugar, independente de onde seja, olhar a formação da pessoa e tentar entender o histórico dela aí para ver se realmente é um restaurador, né? Acho sempre importante isso. Mas eu não conheço. Queria poder dar outra resposta, quem sabe, se alguém souber, me avise. Não, já vou pesquisar isso, porque eu fiquei na dúvida agora. Realmente eu também não conheço e nunca ouvi falar. Vamos procurar. Obrigada, Mari. Imagina. Olha, gente, estou achando aqui a torre que eu comentei com vocês, que vocês vão olhar o processo de restauração dela, vocês vão falar, nossa, que estranho. E é um pouco estranho mesmo, só que tá tudo certo. Mais ou menos. Espera aí, estou deixando vocês curiosos, né? Mas deixa eu só abrir o link e mandar para vocês. Ah, socorro. Não é vírus, tá? Esse aqui é um caso famoso de restauro. Vocês podem olhar, e aí a gente está falando de arquitetura e tudo mais. Vocês vão ver que é uma torre medieval que ela foi completamente restaurada e o arquiteto ele seguiu todos os princípios, tá? O material é reversível, você consegue fazer a distinguibilidade de forma muito clara, você tem tudo ali. Ah, muito obrigada, Manu, você é um anjo. Nem tinha pensado nisso. Você tem tudo muito, muito, muito claro. Só que isso aqui deu um rolo absurdo, porque ela era uma ruína. Até achei aqui como ela era antes. Vou mandar aqui para a Manu e pedir para ela fazer a gentileza de fazer isso de novo. É uma torre que era super querida pelos moradores locais e estava em ruínas. E a gente vê aqui em cima claramente que ela foi mexida, ela foi refeita, ela foi reestruturada. E apesar do restauro ter sido feito seguindo todos os princípios, é distinguível, levou em consideração o material original, ela está toda ali presente, a estrutura, os materiais são compatíveis, enfim. Ela só não fez a intervenção mínima, né? A gente pode lembrar aí que foi feita uma baita de uma intervenção, apesar de ter sido feita só na parte que era necessário para ter essa reestruturação e a gente conseguir fazer a leitura do espaço como ele era originalmente, ele ficou esteticamente esquisito. E isso é uma coisa que a gente tem que ver também. Lembra que eu comentei um dos princípios que são sempre levados em consideração é aquela ideia do respeito ao original? O respeito ao original também leva em conta a história, né, de vida desse espaço. A gente sabe que isso aqui é do século IX, então ele é muito querido por todo mundo lá, ele estava sempre presente na cidade, é uma cidade pequenininha. E, vocês podem ver até que a matéria está dizendo que restauro de torre do século IX é um desastre, é um remendo.
Sendo que, na verdade, a pessoa que fez isso aqui, o arquiteto que fez isso aqui, ele, inclusive, foi premiado ganhou um prêmio de arquitetura pela obra que ele fez. Só que a gente tem a recepção do público diferente da recepção dos técnicos. Eu acho que esse aqui é um exemplo muito interessante para a gente pensar em como ele era e em como ele ficou, porque se você pensar na teoria não tem nada errado, mas na prática está tudo errado. Eu não sei como vocês se sentiram em relação a isso quando vocês olharam, eu acho muito estranho. Não posso nem falar que eu não acho feio, porque eu achei feio mesmo, mas é uma opinião particular minha. E, normalmente, seria melhor ter deixado do jeito que estava, né? Ainda dava para saber que era uma torre, ainda dava para distinguir, ainda fazer várias coisas. Exatamente, daí parece outra torre, é outra coisa. Mas foi feito aí um restauro, e isso é um restauro de verdade. Enfim, eu só trouxe isso aqui porque é polêmico e é divertido a gente assistir. A notícia não é tão nova, mas é sempre bacana para a gente ver um exemplo. Pode falar, Fabrício. Olá, gente, bom dia. Que bom retornar, né? Eu participei do primeiro encontro e agora no sexto, mas são as nuances, correria da faculdade. Então, só mesmo trazer minha contribuição aqui, eu achei muito importante, interessante também, quando você falou da questão, né, de quem pode fazer essa restauração, o que antes, para mim, poderia ser qualquer pessoa. E não é bem assim. Tem que ter o curso, né? Então, você tem que, pelo menos, ter um conhecimento prévio. E é importante. E também, isso valoriza, né, o profissional. Então, quando você falou acho que é da pessoa que faz a restauração em imóveis, então tem que ser também uma pessoa que seja especializada em restauração de imóveis. Nossa, eu fiquei assim, eu só aprendi hoje, assim, muita coisa. E eu ri, sim, na hora que você falou, né, do museu, que tem dinheiro para pagar, os museus maiores que tem dinheiro para pagar um restaurador, porque a gente sente muito isso também nos museus que são pequenos, né? Então, às vezes, falta de verba para poder fazer as manutenções devidas e por aí vai. Aqui mesmo em Salvador, a gente está tendo pouco caso assim com alguns museus, arquivos, por exemplo, tá tendo um pouco de desmonte, aí está sendo transferido para um outro local e aí a prefeitura tá tendo que reverter isso aí. Mas eu acho que é importante a gente também se ater a isso, e saber da importância desses profissionais, né, em suas respectivas áreas. E sobre a torre, eu fiquei assim, não chocado, porque parece que é uma outra torre. A princípio, na primeira foto, parece que tá tudo bonitinho, perfeito, legal, mas depois que você mostrou o antes e o depois, né, de um outro ângulo, nossa, muito diferente. E me surpreendi, né, pelo ele ter ganhado, talvez por ter repercutido mundialmente, enfim. Mas é isso aí, obrigado, pessoal. Fabrício, eu lembro super de você do primeiro encontro, que bom que você veio de novo. Bom, é isso, eu sou super militante na causa dos restauradores, é verdade mesmo. Eu acho importantíssimo que a gente valorize a pessoa que faz as coisas certas. Muitas vezes a gente vê trabalhos que são ditos de restaurador e é basicamente igual daqueles memes que eu mostrei no último slide. A gente sabe de vários memes que acontecem cotidianamente nos museus à torta e à direita, que acabam não surgindo na mídia, mas que tem. E se não é um restaurador, gente, não tem como. Não tem mesmo. Eu sei que tem historiador, artista plástico, museólogo, enfim, qualquer pessoa que acha que pode mexer em qualquer tipo de objeto e fazer qualquer tipo de restauro, mas infelizmente a vida não é assim. Respeito muito o trabalho de várias pessoas, mas se a pessoa não tem formação, não dá. E não dá para a gente comparar, por exemplo, uma formação de 4 anos em conservação e restauro de bens móveis, que a pessoa vai trabalhar só com isso, com um curso de 6 meses que a pessoa faz, ou de 2 semanas, e a pessoa acha que é restauradora.
tá? Então, eu acho sempre muito importante a gente esclarecer como funcionam as coisas. A mesma coisa para museólogo, que museólogo é só museólogo, ponto e acabou, não adianta. Outras pessoas que não são museólogos, querendo fazer trabalho de museólogo, não dá. Mas como eu defendo os meus, eu defendo os outros também. A mesma coisa que nem a gente comentou, e o Fabrício comentou também, arquiteto não é qualquer arquiteto que faz restauro, a pessoa tem que ser especialista. Então, a Tatiana tinha colocado aqui, ó, que talvez seria suficiente apenas fazer trabalhos para preservar aquilo que tinha ficado do original da torre. Por isso que virou notícia mundial esse caso dessa torre, que eu acho super bacana trazer, justamente pelo fato de que, se a gente olha, é esquisito pra caramba, mas ela foi premiada pelos arquitetos, então você fica assim, a gente tem de novo aquele negócio que a recepção pública é diferente da recepção técnica, e, enfim... da mesma forma que a gente trabalha, que eu comentei ali com a Ingrid, que a gente tem que deixar claro o processo de restauro, às vezes ele não precisa ficar tão claro assim, né? A gente fiquem à vontade para falar qualquer coisa. Bom, então eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todos mais uma vez. Eu fico super feliz. Eu sei que é um horário meio difícil das pessoas participarem. A gente está falando aqui numa terça de manhã, das 9h30 em diante, e está todo mundo trabalhando, fazendo suas coisas e cuidando da vida, mas vocês se disporem a participar aqui, a gente ter essas conversas, essas trocas, eu acho sempre sensacional. Obrigada mesmo. A gente se encontra no mês que vem, nesse outro formato que a Manu falou. Provavelmente vai ter aí algum convidado especial que vai falar sobre algum tema de museologia nos próximos 2 meses, para a gente ter uma dinâmica um pouco diferente, e acho que vai ser bem divertido. A Manu está pedindo, por gentileza, para vocês abrirem a câmera para a gente dar aquela tradicional foto, porque o nosso tomador pede. Vamos lá, gente. Quem puder abrir a câmera, lógico, para a gente registrar a presença de todos. E agradecemos mais uma vez. Para a gente não ficar com cara de tonto. Tá. Por enquanto ainda tem algumas que não abriram, mas eu já vou, quando eu vou abrir a minha também, né? Quando eu disser 1, 2, 3 e já, a gente tirou. As meninas também já estão fazendo os prints aí. Gabi, por favor, comunicação, façam os prints. Laís, registrando aqui a presença da nossa equipe, das meninas que fazem parte da equipe do CCP, que são a Gabriela, que é coordenadora de comunicação, está ali dando tchauzinho, a Ingrid e a Laís, que são da nossa equipe de pesquisa, estão ali também dando tchauzinho. Esse trabalho é feito sempre por uma grande equipe, Mariana, né, que é a nossa museóloga, eu que faço parte do administrativo e do institucional, mas a gente sempre dá uma força também. Tem mais alguém da equipe? Janice estava aí também, né? Janice, que é a nossa técnica de museologia, que está ali também. Tem mais alguém da equipe? A Lu é estagiária de história. Cadê a Lu? Está dando tchau. De museologia. De museologia, desculpa, Lu. Tem mais alguém? Não, né? Não estou vendo, porque eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela todos. Bom, essa é a nossa equipe, a equipe sempre contribui para todas as nossas ações, inclusive essa ação também. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e já. As meninas já tiraram vários prints aí também, mas eu vou fazer só mais um. 1, 2, 3 e já. Prontinho, quem desejar fechar, já pode fechar. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação, pelas perguntas, por tudo mais. Então, mês que vem temos mais. Isso. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Até logo. A gente envia sempre pelo Simpla, tá, gente? Pelo Simpla, pelo e-mail. Certo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.